Graças a Deus, meus irmãos. É um privilégio estar aqui para compartilhar a palavra de Deus com vocês. É sempre bom estar aqui, eu gosto muito. E que seja uma noite realmente abençoada para todos nós. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, e nós leremos a partir do versículo 14. 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 14. Eu creio que todos os irmãos aqui já me conhecem, né? Então, dispensa qualquer apresentação. Vejo algumas Bíblias folheando ainda, vou esperar mais uns minutinhos. Diz assim a palavra do Senhor: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo que você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Diante de Deus e de Cristo, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, com insistência, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Mas você seja sábio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho do evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. De novo, o capítulo 4, versículo 2. Que pregue a palavra, insista, quer oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós agradecemos, Pai, por essa noite. Te agradecemos porque o Senhor tem ministrado aos nossos corações já, Pai, através dos cânticos. E nesse momento nós pedimos, Pai, ministra-nos através da sua palavra, Pai. Que nós possamos aprender mais de Ti, Pai. Que nós possamos crescer em Ti nessa noite, Pai. E que tudo que fizermos nessa noite seja para honrar e glorificar ao Teu santo nome. Isso nós pedimos em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Amém. Timóteo, 2 Timóteo, é uma carta das famosas cartas pastorais. Ela difere um pouquinho das cartas, epístolas que são dirigidas à igreja, porque essas cartas pastorais são dirigidas às pessoas específicas. Nós temos as epístolas a epístola que é dirigida a Timóteo, nós temos uma carta que é dirigida a Tito, e essas cartas ela têm uma característica especial, porque ela trata de assuntos eclesiásticos e de como deve ser tratada a igreja, de como os ministros devem agir em relação às suas igrejas. E é muito interessante, a gente olha para essas cartas, a gente aprende muito, e ela fala muito sobre situações específicas, situações que a gente deve viver como corpo, também como nós devemos escolher os nossos líderes, como o apreço que nós devemos ter pela palavra de Deus, a questão das disciplinas e assim por diante. Essa epístola ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele dispensa comentários, nós conhecemos muito bem todo o trabalho dele, a gente vê no próprio Novo Testamento, grande parte do Novo Testamento foi ele que escreveu, e nós temos certo contato. Ele foi um apóstolo chamado por Deus para levar o evangelho aos gentios. E ele até se autoproclama assim. Na própria carta a Timóteo, ele se coloca como o apóstolo dos gentios. Timóteo, por sua vez, ele é um jovem, um pastor, um evangelista, que, apesar de jovem, a gente vê e a gente pode olhar no
no livro de Atos mesmo, a gente vê que Paulo ele viajou, ele cuidou de igrejas, ele trabalhou com diversas igrejas, ou seja, mesmo jovem, ele já possuía uma experiência, por assim dizer, em campo. Ele já conhecia o trabalho, e a gente vê, no próprio livro de Timóteo, que Paulo ele nutria um carinho muito especial por Timóteo. Paulo ele trata Timóteo no começo, quando na primeira carta quando ele vai falar sobre Timóteo, ele fala ao amado Timóteo. E no meio da carta ele coloca Timóteo como um filho na fé. Nós sabemos a história de Timóteo. Timóteo ele é filho e neto de judias, e provavelmente ele aprendeu sobre o evangelho na sua própria casa, quando as mães se converteram, mas a gente vê que Paulo ele nutria esse sentimento como um pai espiritual, nesse sentido de alguém que discipulou Timóteo, que acompanhava Timóteo, e ele vê Timóteo não só como uma pessoa querida, mas ele vê como um amigo, como alguém de confiança. Tanto que na carta que ele escreve a Timóteo, ele fala sobre várias pessoas que o abandonaram, ele estava preso, fala de várias pessoas que o abandonaram, mas ele pede a Timóteo para que Timóteo vá vê-lo e que vá depressa. Então a gente vê que Paulo ele tinha uma estima muito grande por esse amado Timóteo. E quando nós olhamos as cartas de Timóteo, em especial também a segunda carta, nós começamos a caminhar, nós começamos a olhar e nós percebemos uma situação. E a gente pode olhar que Paulo ele traz um diagnóstico. É um diagnóstico que ele traz nessa carta, ele traz em outros evangelhos, mas ele traz especialmente nessa carta. E o diagnóstico que ele fala é sobre a questão dos falsos ensinamentos. Ele vai falar de pessoas que estão trazendo um falso evangelho, pessoas que estão tratando de fábula. Ele também trata dos judaizantes, de pessoas que ficavam preocupadas com genealogias e um estudo simplesmente por estudar e não em querer aprender a palavra de Deus. E ele pede para que Timóteo ele tome cuidado com essas pessoas. Ele fala com essas pessoas, ele fala, Timóteo, você precisa tomar cuidado, você precisa ficar realmente muito esperto com essas pessoas. A gente vê em 1 Timóteo, logo no começo do capítulo, ele faz a saudação, e depois ele já começa a discorrer, e ele fala sobre esses falsos profetas, sobre esses falsos ensinamentos, sobre essas falsas pessoas que estão, por assim dizer, pervertendo o evangelho de Cristo Jesus. Pessoas que estão pervertendo a palavra de Deus. E quando a gente traz para a nossa realidade, a gente vê que isso acontece muitas vezes também. Algum tempo atrás, eu creio que foi um ministro do Supremo que falou que a internet ela deu voz aos idiotas. Eu não concordo com isso, mas, de certo modo, a internet ela trouxe à luz muita coisa que a gente não sabia, muitas opiniões que a gente não sabia. A gente tem. Então, na internet, a gente tem muita coisa de bom, a gente vê muita coisa boa. Nós mesmos nós transmitimos nosso culto pela internet, e a gente tem outras igrejas sérias que também transmitem, e é uma fonte também para a gente aprender sobre a palavra de Deus, é uma fonte onde a gente tem acesso a outras pregações muito boas, mas também a internet a gente começa a ver algumas coisas que a gente pode até considerar aberrações. Aberrações, pessoas que se denominam cristãs, mas que fogem totalmente do princípio bíblico, que fogem totalmente do princípio da palavra de Deus. E muitas vezes essas pessoas viram até memes. Se a gente abrir a internet, quantas e quantas pessoas, e vira muitas vezes motivo de riso, motivo de sátira, aí fora, aí no mundo. Então, a gente vê que isso tem acontecido também hoje. Assim como na época de Paulo, a gente tem esse diagnóstico de pessoas que trazem falsos ensinamentos, pessoas que trazem uma falsa palavra, não a palavra de Deus, mas uma falsa palavra, ensinamentos que não têm nada a ver com a Escritura, ensinamentos que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Quando nós seguimos o texto,
Paulo, além do diagnóstico, ele também traz um antídoto. E daí nós entramos no texto que nós lemos agora, que fala assim, ó, no versículo 16: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Ou seja, do mesmo jeito que nós temos um diagnóstico, que é muito importante a gente entender o problema, aqui nós temos um antídoto. E Paulo ele apresenta um antídoto para esse problema. E esse antídoto é a Bíblia, esse antídoto é a palavra de Deus. Paulo ele apresenta a palavra de Deus como ela é. E o que ela é? Ela é palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, ela é soprada por Deus. E isso aí já desfaz algumas confusões que são feitas. Que tem muita gente que fala que a Bíblia não é a palavra de Deus, muita gente atribui a Bíblia como palavra de homens, porque homens foram usados por Deus para escrever, mas eles não reconhecem a inspiração divina. Outras pessoas, elas pegam e falam que a Bíblia ela contém a palavra de Deus, mas que ela não é totalmente palavra de Deus, que ela é uma mistura entre palavra de Deus e palavra de homens. Mas nós não cremos assim. Nós entendemos, como bons reformados, nós entendemos que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Nós seguimos o conceito da sola Escritura, que é somente a Escritura. Então, a Bíblia ela é a palavra de Deus. A gente precisa ter isso bem claro no nosso coração, a gente precisa ter isso bem claro nas nossas mentes, que a Bíblia ela é a palavra de Deus. E assim Paulo apresenta para Timóteo. Fala assim, ó, a Bíblia é a palavra de Deus. E ele traz uma aplicação da palavra também, porque ela é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino. E aqui nós temos o primeiro ponto no qual a palavra de Deus ela é útil para o ensino. Então é a palavra de Deus que nos ensina. Então, um antídoto para os falsos profetas que dizem que seguem as suas mentes, que seguem seus corações, que seguem as suas próprias vontades, é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela nos ensina como nós devemos viver. Ela nos ensina como nós devemos portar. Ela nos ensina como deve ser a nossa vida diante de Deus. Ela nos ensina como deve ser o nosso relacionamento, não somente com Deus, mas com o nosso próximo, com a sociedade. Então, a Bíblia ela é útil e ela nos ensina. A Bíblia, ela também é útil para a repreensão. E quantas vezes nós precisamos ser repreendidos, né? Naquilo que a gente está errado. Então, quando de certo modo, algumas pessoas elas buscam escutar apenas aquilo que elas acham legal, aquilo que elas gostam, e a gente vê até hoje nas igrejas, muitas pessoas que elas escolhem a igreja segundo aquilo que elas querem ouvir. Elas não procuram uma igreja que é bíblica, mas ela procura uma igreja conforme a vontade dela. Ela procura uma igreja conforme aquilo que ela acha que deve ser. E uma igreja que tem aquilo que ela sente necessidade. E muitas vezes a necessidade do nosso coração é enganosa. A própria palavra fala que o nosso coração é enganoso, então as necessidades do nosso coração também são enganosas. Mas a Bíblia ela vem e ela é útil para a repreensão. E ela repreende as nossas atitudes, repreende nosso coração naquilo que a gente está fazendo de errado. E assim ela nos molda a vontade de Deus. E daí a gente não vive mais conforme a nossa vontade, a gente não vive mais conforme o nosso querer, a gente não vive mais conforme aquilo que nos satisfaz, mas a gente começa a viver conforme a palavra de Deus. A gente começa a viver conforme a vontade de Deus, conforme aquilo que Deus quer para a gente. E daí a nossa vontade sai de lado e a vontade de Deus prevalece. E a gente fala o quê? Que nem João Batista diz, convém que ele cresça e que eu diminua. A cada dia mais, que ele cresça e que eu diminua. A palavra de Deus, ela é também útil para a correção. E é muito interessante quando a gente pensa em correção, e eu creio que, numa outra oportunidade, quando eu falei sobre esse texto, eu também trouxe isso, que muitas vezes a gente tem a correção como algo negativo.
Mas a palavra correção, e nesse texto aqui, o grego, a própria palavra grega, ela traz uma ideia de aperfeiçoamento. Não é uma correção, porque ninguém gosta de ser corrigido, né? Eu creio que dificilmente é uma pessoa que fala, que alegria que eu tenho de ser corrigido. Que alegria que eu tenho quando eu falo alguma coisa e a pessoa fala que não é assim. E normalmente eu estou errado. Não é uma situação boa. E até mesmo a gente pode pensar na correção, porque às vezes, as correções que a gente teve durante a vida não foram boas. Eu, estudando sobre esse texto aqui, eu estava lembrando até de um vídeo que eu vi um tempo atrás, onde uma mãe, provavelmente alguns dos irmãos viram também, uma mãe chega com um cinto perto de um filho e fala, o que é isso aqui? Daí o filho fala, é um cinto. Daí para que serve isso daqui? Serve para amarrar as calças. Daí chega perto de outra criança, a mãe nem fala nada, ela chega com o cinto perto da criança, a criança já sai correndo já. E sai correndo e gritando. E é interessante que eu sou de uma época que eu sou um pouquinho mais parecido com a segunda criança. A diferença, assim, não estou falando que acontecia no meu caso, né? Mas é só a coisa que a gente sabe da vida, né? Que eu não corria, porque a surra na minha época rendia juros. Porque se eu inventasse de correr assim, se correr é pior. Se correr, você apanha mais. Às vezes tinha umas épocas assim, que eu via acontecer, né? Não foi comigo, mas que tipo assim, começava a contar uma, daí você não vinha, duas, que era o tanto de cintada que você ia levar. Então teve muita gente que foi criado há um tempo atrás nesses modos. Então essas pessoas muitas vezes elas também têm a correção como algo negativo. Mas não, a correção ela é algo benéfico, porque ela visa o quê? Ela visa o aperfeiçoamento. E a correção, a gente pode ver como é boa a correção, a gente pode ter um exemplo. Quando a gente está dirigindo, a gente está viajando, estamos numa estrada, e a gente perde a rota, e a gente sai da rota. Se a gente não corrigir essa rota, a gente vai parar num outro lugar totalmente diferente daquele que a gente estava proposto aí. E é interessante que na vida cristã é exatamente igual. Se a gente sai da rota, se a gente sai daquilo que é o que Deus quer para a gente vai parar em um lugar totalmente diferente. Pode parecer que é um desvio curto, e o desvio normalmente é assim, quando a gente erra a rota. Ele parece que é um desvio indiferente, né? Insignificante no começo, mas quanto mais você anda, mais distante você vai ficando. E a palavra de Deus é assim também. Quando você sai dela, quanto mais você anda, quanto mais tempo passa, você fora dos preceitos, mais distante você vai ficando da vontade de Deus. E a Escritura e a palavra de Deus, ela também é útil para a educação na justiça. Então, se a gente tem o ensino como algo, por assim dizer, teórico, a educação na justiça diz respeito à prática nossa. A Bíblia ela nos ensina uma vida prática, não é um conhecimento teórico, não é esse conhecimento que Paulo está advertindo aqui, Timóteo, sobre pessoas que ficavam preocupadas com genealogias, mas é um ensino prático, é um ensino que nos leva à vida com Deus, e nos leva à vida plena com Deus. Então, quando a gente pensa na palavra de Deus, quando a gente pensa na Bíblia, ela realmente é o antídoto para esse diagnóstico dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos falsos ensinamentos. E mas o texto segue, e além de um diagnóstico, e além do antídoto, o texto ele vai trazer para a gente também um protocolo. E eu estou pensando em protocolo nesse sentido da saúde mesmo. E o protocolo, na saúde, ele diz respeito a uma regra que você deve seguir quando você está num tratamento. É como se fosse um manual que você segue quando você está no tratamento. Mas aqui eu queria pensar nessa questão do protocolo como o próprio tratamento, como a própria terapia. E daí Paulo, ele vai falar no capítulo 4, a partir do versículo 1, vai dizer assim, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos,
pela manifestação do seu reino, peço a você, com insistência, que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Ou seja, o protocolo, quando a gente tem a palavra de Deus, é a gente pregar essa palavra. É interessante, não sei se vocês vão lembrar da imagem anterior, quando a gente tem um antídoto. O antídoto eram umas ampolas, a foto tinha umas ampolas. Essas ampolas elas estão fechadas. Se a gente tiver o antídoto, mas se a gente não usar esse antídoto, ele vai ficar lá. É como se fosse uma dipirona. Uma dipirona, dentro da embalagem dela, dentro da caixa dela, não vai sarar uma dor de cabeça. Não sara. Então, nós temos a palavra de Deus, mas nós somos chamados e nós devemos também pregar a palavra de Deus. E Deus ele nos chama, como igreja, a pregar a sua palavra. Ele nos chama como igreja a anunciar a sua palavra. Ele nos chama como igreja a proclamar a palavra. E o termo grego, que é traduzido por pregação, ele também é traduzido por anúncio, por anunciação. Então, e a própria pregação ela tem esse caráter. Não sei se vocês lembram, mas quando eu falei sobre Atos 2, 42, que o Toninho gosta quando eu falo sempre, eu falei sobre essa questão, porque lá em Atos 2 a gente tem a palavra de Daquê, que diz respeito ao ensino. É uma proclamação também, tipo assim, você está falando sobre a palavra, mas você está ensinando. E aqui a palavra usada é queriço, que diz respeito ao quê? Diz respeito realmente a esse anúncio, essa anunciação, a pregação. Então, a pregação é algo que nós somos chamados a pregar o Evangelho, pois só a pregação do Evangelho vai corrigir esse problema. Só a pregação do Evangelho vai trazer a cura para esse problema que nós vemos. Nós temos o diagnóstico, mas o diagnóstico, por si só, ele não é suficiente. Nós temos a palavra de Deus, mas a palavra de Deus ela tem que ser anunciada, ela tem que ser pregada, ela tem que ser colocada em prática, ela tem que ser ensinada dia a dia. A palavra de Deus, ela fechada em casa, assim como as ampolas estavam fechadas lá, ela também não tem serventia, é só um livro. A Bíblia, na estante, ela se torna só mais um livro. Mas a Bíblia, quando ela é aberta, quando ela é lida, quando ela é anunciada, ela é a palavra de Deus. A Bíblia ela é a palavra de Deus. E é isso que nós precisamos. Nós não podemos só ter a Bíblia aberta no Salmo 91, como muitas pessoas fazem. E é aberta lá no Salmo 91 e a pessoa nem lê. Ela acha que só de estar aberta lá já vai trazer uma proteção para casa, uma proteção para o ambiente. Mas nós temos que pregar essa palavra de Deus. Esse é o chamado que nós temos como igreja. Esse é o chamado que nós temos como povo de Deus. Um chamado de anunciar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus. E é interessante que, se a gente for ver algumas palavras que são ditas em relação à Escritura Sagrada, Paulo ele repete aqui, quando ele vai falar sobre a pregação, por exemplo, ele vai falar sobre a questão de correção, e nós vemos corrija, a gente viu correção, repreensão, a gente tem a exortação, que também diz respeito ao ensino que a gente viu, e ele fala com toda a paciência e doutrina. E algo interessante que Paulo fala sobre a questão da palavra de Deus, que ela deve ser pregada, e ele traz uma palavra interessante depois que ele fala: insista, insista, quer seja oportuno, quer não. É interessante que as pessoas assim, elas acham que a Bíblia ela tem momento para ser pregada. Parece que tem pessoas que acham que nesse momento aqui não cabe a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela cabe em todas as horas, ela cabe em todos os lugares, e ela cabe para todas as situações. Não estou falando que a gente tem que ser aquele crente chato, que fica tentando falar e falar e falar na cabeça das pessoas, mas a gente precisa saber que a palavra de Deus, a gente tem que pregar ela. A gente não tem que esperar uma oportunidade especial, a gente tem que esperar um momento especial, a gente não tem que esperar uma programação especial, mas a palavra de Deus ela tem que ser pregada, ela tem que ser anunciada,
ela tem que ser falada. Essa é a nossa função. Nós somos chamados como igreja a viver e a pregar essa palavra de Deus. E quando a gente olha, esse é o nosso chamado. Nós somos chamados o quê? Para viver dia a dia e pregar dia a dia a palavra de Deus. A pregação, ela é uma tarefa confiada a nós como igreja. E partindo para a conclusão desse sermão, eu queria falar com vocês e falar que, assim como naquela época também era importante a pregação, hoje a pregação é muito importante para a igreja. E eu falo não somente que ela é muito importante, mas ela é, por assim dizer, a função mais importante da igreja. A pregação da palavra, e a gente aprende na Escritura, ela não é a única função da igreja, mas ela é a mais importante, porque é uma tarefa que foi confiada somente a nós. Nós somos chamados a ter comunhão, nós somos chamados a ser corpo, nós somos chamados a ser uma família, nós somos, e nós devemos ser, porque a palavra de Deus nos ensina isso. Mas isso nós podemos ser num clube também. A gente, assim como a gente se reúne aqui, todo domingo a gente pode se reunir no clube. A gente é chamado a ajudar o pobre, ajudar o necessitado. Nós somos e nós devemos. Não é só que nós somos. Mas isso, tem tantas outras instituições que fazem isso e fazem melhor do que a gente. E fazem muito melhor que a gente. Até outras religiões que fazem isso melhor que a gente. Agora a pregação não. A pregação é só a igreja. A pregação foi confiada à igreja. E Deus, ele escolheu salvar as pessoas pela loucura da pregação. Como diz 1 Coríntios, no capítulo 1, Deus escolheu, e nós somos chamados como igreja, e nós devemos pregar a palavra de Deus. Nós devemos anunciar a palavra de Deus. Ela é uma tarefa confiada a nós. E nós, como igreja, nós não podemos ser omissos nisso. Nós não podemos. Porque a partir do momento onde a gente deixar de viver, de aprender, de estudar e de pregar a palavra de Deus, a gente deixa de ser igreja. A gente perde a nossa essência. O dia que a gente parar, o dia que a gente desviar da palavra de Deus, a gente perde todo o nosso propósito. A gente perde a nossa função. Então, nós como igreja, nós temos esse chamado. E, ainda mais no mundo, que nem hoje, que nem eu disse, que tantas coisas têm sido faladas em nome de Deus, tantas pessoas têm envergonhado o Evangelho, trazendo palavras que são de pessoas que não é a palavra de Deus, tantas pessoas que têm se projetado através do Evangelho, tantas pessoas que têm tentado crescer em cima do Evangelho, pessoas que se denominam profetas, pessoas que se denominam apóstolos, pessoas que se denominam pessoas de Deus, mas que fogem totalmente daquilo que Deus nos mostra na sua palavra. Então, o mesmo desafio que Timóteo tinha naquela época, nós temos hoje. E eu creio que se torna, às vezes, até um desafio maior, até pela questão da internet, a questão de como tem sido divulgado as coisas. Então, nós somos chamados a sermos uma igreja que, primeiramente, ela é firme, ela conhece a palavra de Deus, uma igreja que ela é ensinada pela palavra de Deus, uma igreja que ela é repreendida pela palavra de Deus, uma igreja que é corrigida pela palavra de Deus, uma igreja que é educada na justiça segundo a palavra de Deus. E nós somos chamados, primeiramente, a ser isso, mas também a pregar o Evangelho. Nós não devemos ter o Evangelho como um amuleto escondido só para nós, mas nós devemos pregar, nós devemos anunciar, nós devemos falar desse Evangelho, falar da boa notícia de que nós temos um Salvador. E a boa notícia que nós temos é a boa notícia que realmente importa. Porque muitas vezes a boa notícia tem sido pregada é que você vai ter um carro novo, que você vai ter uma casa nova, que você vai ter sucesso naquilo que você fizer, mas a palavra de Deus, ela não fala, não que essas coisas sejam erradas por si, mas não é disso que o Evangelho fala.
O Evangelho fala do homem que caiu e de um Deus misericordioso que salva esse homem através de Cristo Jesus. E esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Que nós pecamos, nós estamos destituídos da graça de Deus pelo pecado, mas Jesus, ele vem e ele morre em nosso lugar, ele nos lava com seu sangue, e através de Cristo Jesus nós temos acesso ao Pai. E nós pode ser que nós experimentemos algumas coisas boas nessa vida, mas o melhor nosso mesmo está por vir, e o melhor que a gente tem para experimentar está na glória, que é viver com Cristo Jesus, louvando e adorando Ele para todo sempre. Essa é a mensagem do Evangelho. Não é uma mensagem triunfalista, não é uma mensagem de teologia da prosperidade, mas é uma mensagem no Deus que nos ama, num Deus que nos salva. E nós somos chamados a pregar essa mensagem, nós somos chamados a pregar a palavra de Deus, nós somos chamados a falar da palavra de Deus, e nós não podemos ser negligentes. Nós não podemos ser negligentes nessa função que Deus nos deu, nessa tarefa que Deus nos deu. E nós, como igreja, nós devemos orar por isso, buscar isso, de realmente estar no centro da vontade de Deus dia a dia. Nós devemos buscar a Deus para que nós possamos, dia a dia, estar anunciando a palavra dEle. Nós já temos feito isso, mas a gente tem que fazer mais, a gente tem que se colocar diante de Deus, a gente tem que falar realmente do Evangelho. É para isso que nós somos chamados. É isso que nos faz igreja. E essa deve ser a nossa essência. Essa deve ser a nossa maior marca. Uma igreja que prega a palavra de Deus. E assim nós seremos fiéis a essa tarefa que nos foi confiada. E que Deus, ele nos dê graça. Que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê condições para que dia a dia nós possamos obedecê-lo nessa função, nessa tarefa, que dia a dia nós possamos realmente estar diante de Deus, aprendendo, se colocando diante dEle e cumprindo esse chamado, e cumprindo essa tarefa. E assim nós realmente estaremos fazendo a vontade dEle para a honra e glória de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, diante de Ti. E a primeira coisa que nós queremos fazer nesse momento, Pai, é pedir perdão, Pai. Pedir perdão como igreja, porque às vezes nós não estamos dando a devida atenção à Tua palavra. Nós muitas vezes não entendemos, Pai, o quão importante, Pai, é essa tarefa a nós confiada, Pai. E nós temos, às vezes, negligenciado ela. Mas, Deus, nós queremos pedir, Pai, que o Senhor realmente nos dê graça, Pai. Nos dê intrepidez, Pai. Nos dê força, Pai, para que dia a dia nós anunciemos, Pai, a Tua palavra, Deus. Para que dia a dia nós levemos a Tua palavra, Deus. Esse é o Seu chamado, Pai, para nós. Essa é a Sua função para nós, Pai. E que nós possamos levar a Tua palavra até os confins da terra, Pai. Que nós sejamos proclamadores, Pai. Primeiramente aqui em Rolândia, Pai. Em toda a nossa região, em nosso estado, em nosso país. E até os confins da terra, Pai. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Que o Senhor nos capacite dia a dia, Pai. Que o Senhor nos dê condições, Pai, dia a dia, para que nós anunciemos a Tua palavra e que nós vivamos, Pai, conforme a Tua palavra, Pai. Que nós realmente nos mantenhamos firmes, Pai, contra os falsos ensinamentos, contra tudo aquilo que vem de fora, que nós realmente nos colocamos diante de Ti, que nós não escutemos, Pai, muitas vezes o nosso coração pecaminoso, que muitas vezes é inclinado, Pai, a fazer a nossa vontade, a vontade da nossa carne, Pai. Mas que dia a dia nós vivamos conforme o Teu Evangelho e que nós anunciemos, Pai, esse Evangelho, Pai. Nós estamos aqui, Pai, nós sabemos que é uma tarefa nossa e nós nos colocamos diante de Ti, Pai. E, mais uma vez, pedimos que o Senhor abençoe a cada um dos nossos irmãos, Deus. Muito obrigado, Deus, por essa noite. Muito obrigado porque o Senhor já tem feito, Pai, o Senhor já começou essa boa obra em nós, Pai. E nós pedimos, Pai, que o Senhor complete, Pai, essa boa obra em nós e através de nós, Deus.
Esse é o nosso pedido, Pai, essa é a nossa oração. E nós fazemos ela em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém? Eu vou chamar o pastor.